E aí, pessoal, nessa aula aqui eu vou falar sobre a animação 2D tradicional. Basicamente é um processo fotográfico, tá? Então, a animação 2D tradicional eram fotos de desenhos. Vou explicar um pouquinho do processo. A gente, na verdade, já viu esse conteúdo, né? Eu tenho aqui um resumo da disciplina Narrativas Visuais, onde basicamente eu expliquei o princípio fotográfico da animação, que no caso interessa bastante para a gente. E aí aqui, bom, o que a gente precisa considerar, né? A animação ela é uma projeção de imagens numa sequência de desenhos ou fotogramas, né? No nosso caso, desenho, que criam o efeito de movimento. Então é sempre esse princípio da imagem em movimento, uma sucessão, um certo número de fotos. Quando você exibe num determinado período, você tem a ilusão do movimento, tá? E o vídeo vai ser uma derivação disso. O que interessa para mim hoje é falar dos desenhos feitos à mão, tá? Que é aí o que a gente vai considerar a animação 2D. Então, vou passar para vocês um pequeno exercício para treinar a animação tradicional, a animação 2D feita à mão. O que é importante a gente saber, né? A gente vai trabalhar com a ilusão de movimento de objetos inanimados. Então, você fazer uma sequência de desenhos, fotografar essa sequência de desenhos, e aí buscar, né, através da sequência, experimentar uma sensação de movimento. Aí eu já pergunto para vocês, se eu desenhar, por exemplo, o movimento da minha mão, né, quantos desenhos eu preciso fazer? Então a gente parte do princípio que vai ser fotografado, né? Para cada segundo de vídeo, né, normalmente, a gente tem 30 frames. Então, para cada segundo da minha mão se movendo, seriam 30 desenhos. Eu posso fazer menos? Qual que é o mínimo? É isso que eu quero ver com vocês hoje, tá? Bom, no resumo que eu já tinha passado, tem aqui as teorias, né? A teoria da persistência retiniana, o efeito Phi, são teorias que ajudam a responder isso que eu perguntei. Então, eu vou desenhar, fazer uma animação, né? Fazer a animação da minha mão fazendo assim. Aí, quantas fotos eu vou precisar tirar? Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês façam uma série de desenhos. E aí, vocês vão fotografar esses desenhos e depois colocar na ordem para ver se ele se movimenta corretamente. Entendendo as teorias, talvez dê para a gente chegar num número, né? Por exemplo, na persistência retiniana, se considera que uma informação luminosa que dure 1/10 de segundo vai ser registrada pelo nosso cérebro. Então dá para iludir nossa mente, né, usando um truque de substituir as imagens rapidamente. Esse 1/10 ajuda. Os manuais costumam dizer que algo em torno de 10 desenhos para cada segundo, 10 frames por segundo, você tem uma sensação razoável de movimento. É claro que assim, quanto mais se aproxima, maior número de desenhos, mais fluida vai ser a animação. Né? Aí a outra teoria é o efeito Phi, né, que é uma teoria mais recente, que considera que não é essa a questão da persistência na nossa retina. Considera que o nosso cérebro ele já é treinado para qualquer sugestão de movimento, a gente entende aquilo como uma animação, tá? Por quê? Porque isso viria do nosso princípio de animal caçador, né? Então você olha lá na frente, você é um silvícola, né? Um neandertal, e está caçando. E vê lá um bicho correndo. A nossa mente sabe projetar que aquele bicho correndo lá na frente, se ele vai sair do ponto A para o ponto B, você consegue mentalmente ver que ele vai no ponto B. E aí dá para jogar lá a lança e pegar o seu bicho. Claro que se você for vegetariano, não tem problema. Pode considerar que é o tempo que, sei lá, uma maçã vai cair e você vai pegar. É uma ótima ideia do flipbook, né? Os desenhos eu faria de uma maçã caindo e eu pegando na mão. Assim. Aí aqui tem um exemplo, esse exemplo eu tirei da cartilha do Animamundi, que eu vou compartilhar para vocês. É uma cartilha fácil de achar na internet, né? A cartilha do Anima Escola. Ele dá um exemplo de como o efeito Phi na nossa vida pode ser utilizado com, na verdade,
número mínimo de frames. Assim. Se a gente fala que o ideal seriam 10 para começo de conversa, aqui ele pega um exemplo de um neon, né? Então, um lettering neon, ele funcionaria. O que é isso? Né? É um aviso luminoso de uma academia. Então, aqui você tem uma posição iluminada, a posição inicial, que é o halteres embaixo, e você tem a segunda posição, que liga uma outra parte aqui do neon, e você tem uma posição B. Então, e isso fica trocando. Essa troca, você já sabe que existe um movimento aqui, né? É um tipo de animação, querendo ou não. Bom, aí a gente pode estudar também os brinquedos, né, que existiam antes do cinema. Vocês acham esses brinquedos facilmente, né? O Taumatrope é um disco. Esse é muito legal. Eu tenho aqui em algum lugar, esqueci de pegar. Você gira ele assim, conforme você aumenta a velocidade para você roda o disco, aqui você tem a gaiola e o passarinho. Então você vai girando mais rápido, o passarinho aparece dentro da gaiola. O zootrópio é uma variação desse mesmo princípio, né? Vai girando. Aí chega no ponto que eu queria falar com vocês. Para começar, eu queria assistir a primeira animação feita no cinema, né? Então, a primeira animação que um sujeito foi lá e desenhou e fotografou frame a frame. Tá? É o Fantasmagorie, do Emile Cole, de 1908. Vou passar para vocês um link. A gente vai ver a versão original, mas tem uma versão 4K. Muito material, agora com inteligência artificial, né? Tem muito material antigo que está sendo. Eles estão dando rescale, estão sendo adicionados frames, enfim, estão sendo remasterizados, né? Eu vou passar as duas versões, mas eu acho interessante ver a versão original. O Emile, né, na verdade, falando correto o nome dele, o Emile ele fez 700 desenhos, e aí ele fez uma exposição que a gente chama Two, né? Ele fotografou cada frame 2 vezes. Para quê? Para ele ter um tempo de exposição maior, né? Aí a animação vai durar exatamente 2 minutos. Eu vou passar, vocês vão ver, é muito divertida, né? Vou deixar aqui compartilhado a tela. Depois eu passo o link com o som correto. Tá. Bom, eu vou compartilhar a aba, mais fácil. Cadê? Aqui embaixo, no link original, tem a descrição do processo, tá? Que ele foi feito, 700 desenhos, a animação em 2, né? Que é dupla exposição. Cada desenho foi fotografado 2 vezes, é por isso. E ele foi feito num desenho, um giz, só que aí eram linhas pretas no papel branco, e aí eles reverteram o negativo, né? Eles fizeram o reverso, e aí vai dar um efeito muito maluco. Vocês vão ver agora. O que é curioso ali? Já a primeira animação, a gente vai ter uma ideia de
é uma doideira, né? Então, o personagem que a cabeça sai. Aqui a gente tem o que é chamado de animação cutout, né? Então ele monta o bonequinho. Nesse momento não é invertido, né? Aqui ele monta o bonequinho com a mão. É um outro tipo de animação possível. Ele não chegou a animar por cutout, mas ele poderia ter animado esses recortes. Fotografando o recorte, tira uma foto, né? Ele está com a cabeça separada, aí aproxima a cabeça, tira mais uma foto, por aí vai. Mas o que eu acho que é interessante é essa coisa da metamorfose, uma cabeça que cai, cola em outro lugar, e aí ele se transforma. Então já nasce pirado, né? Bom, assim, para a gente entender como fazer a animação 2D, é meio inevitável estudar um pouquinho, né? Eu falei ali da cartilha do Animamundi. Essa cartilha, deixa eu mostrar aqui um pouco dela. Eu vou passar o exercício que é apresentado nessa cartilha, né? Que é o exercício do flipbook, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Bom, aqui na cartilha vai ter a explicação de todo o processo que eu acabei de falar, né? Do efeito Phi. Aqui, ó, eu falei justamente do índio assando, né? O mesmo exemplo do neon. Ok, e aí, mais para frente, deixa eu procurar aqui, o tamatrópio, né? E aí o flipbook, que aqui eles dão um outro, flipbook também. Às vezes vem com outros nomes, né? Dobradinha. Esse é um exercício básico para a gente ir treinando, que é aquele que você já fizeram, todo mundo já fez. Desenhou na ponta de um caderno e ficou flipando, né? Ficou folheando e vendo aquele desenho se mover. Aqui ele vai explicar o processo. É basicamente esse, né? Você faz uma série de desenhos na sequência. A sugestão é fazer um desenho bem simples para você conseguir repetir esse desenho, né? E aí você vai passando as folhas rapidamente e aí você tem a impressão de movimento. O que a gente pode fazer do ponto de vista fotográfico é fazer o desenho, tirar uma foto, passa para o próximo desenho do flipbook, o desenho 2, tira outra foto e por aí vai. Importante também, isso vai estar aqui na apostila, mas eu vou passar para vocês um PDF separado, entender os 12 princípios da animação. 12 princípios da animação é um princípio que foi catalogado, né, pelos 9 velhos da Disney, e são princípios que o pessoal na Disney seguia para criar animação 2D, mas o que importa? Se são uma espécie de regrinha universal de como a gente deve animar, tá? Vou passar também depois um vídeo que tem isso de forma visual, né? Então, assim, quais são esses princípios? O primeiro exercício que a gente aprende quando vai fazer animação 2D é o exercício da bouncing ball. Basicamente assim, o animador, né, o professor fala para vocês, desenha para mim uma bola quicando. Faça uma experiência de gravar uma bola quicando. Tá? Pega a sua câmera, vai lá e grava ela, a bola quicando. E aí depois assiste em slow motion. E aí você vai reparar que a bola, quando ela está caindo, ela tem menos quadros, né? Ela aparece menos. E aí, quando ela está subindo, ela também aparece mais. Então, assim, quando ela está subindo, ela aparece menos também. É que nos pontos altos, né? Que é quando você tem um movimento mais rápido, você vai ter mais posições. Opa, falei ao contrário. Na verdade, quando você tem um movimento mais lento, você vai ter mais posições desenhadas, tá? Mais posições fotografadas. E quando você tem um movimento mais rápido, você tem menos. Isso vocês podem ver também lá nos vídeos do kinetoscópio, né? Do primeiro kinetoscópio, que é o Muybridge. Muybridge fez um estudo do movimento dos humanos. O bouncing ball é o mesmo princípio, tá? Então, assim, quando você vai fotografar alguém, a pessoa, quando ela se move rápido, você consegue capturar menos posições. Quando ela se move lento, você captura mais posições.
Faça essa experiência com uma bola, né? Então, pode ser no disparador ou pode ser em vídeo mesmo. Tira várias fotos da bola quicando, né? Então, você vai jogar, você vai ver que ela cai rápido e que ela sobe lento. E aí, um exercício que os animadores fazem muito para treinar é ficar desenhando vários bouncing ball, tá? Então, você vai lá e fica rabiscando e tentando imaginar como é a bola quicando. Então, ela começa numa parábola, né? E aí, aqui, a gente vai aumentando o número de desenho, né, nos picos, e essas parábolas vão ficando cada vez menores, né? E a bola vai ficando cada vez mais próxima. É um ótimo treino. E esse treino não é para você treinar circulinhos, tá? É para você treinar justamente a sua percepção do movimento. Deixa eu pegar o vídeo aqui que mostra o princípio. Não, do MyBridge eu falei aqui, né? Tá o link. Nesse link aqui a gente vai ter o vídeo, né, que vai mostrar os princípios. Deixa eu dar uma geral em todos os princípios, aí a gente vê o videozinho que explica. Então, bouncing ball é né? Stretch, squash, stick, comprime. Isso é uma coisa que é muito legal da animação, né? Que é claro que o nosso rosto normalmente ele estica e comprime, tá? A gente estica o corpo e contrai. Mas é que na animação a gente tende a exagerar isso, justamente para ter uma percepção mais clara do movimento. Isso também depende do personagem, né? Mas em geral, aqui tem justamente esse é um frame lá da experiência do MyBridge. E aí aqui é o decomposto, né? Ele tá demonstrando como o nosso corpo se espreme e se estica também. Aí dá para combinar as duas técnicas, né? Então, desenhar ball e reparar que, dependendo da matéria, é lógico que se for uma bola de golfe, uma bola de sinuca, ela é dura, ela quase não quica. Se for uma bola de borracha, a gente pode aplicar, né? Na verdade, na animação, a gente pode distorcer um pouco a física dos objetos e fazer que os objetos se estiquem. Quando o objeto ele se estica, quer dizer que ele está indo mais rápido. Tá? Esse é um princípio. Às vezes acontece isso, né? O personagem ele vai se esticar para sair correndo, a gente faz assim e ele se estica. Isso aqui, né? A gente vai entender que é uma terceira técnica, que é a antecipação do movimento. Quando você junta tudo, né? Essa ideia do bouncing ball, do movimento mais rápido, mais lento, mais frames, mais rápido, menos frames. Quando a gente junta com o esticar e comprimir, essa sensação de movimento vai ficando mais próxima da gente, tá? Aqui são alguns exemplos de como usar o esticar e encolher, né? Aí, antecipação. Isso é uma coisa que dá para treinar muito bem no flipbook. O personagem, normalmente eu peço para os alunos fazerem assim, desenha para mim um personagem pulando, mesmo que seja um boneco em palito. Eles fazem o boneco duro e de repente ele está no ar. Aí eu falo, não, se você pôr um movimento intermediário entre ele estar em pé e pulando, faz uma enorme diferença. E isso aqui a gente vai chamar também de in-between, que é localizar os movimentos entre os movimentos chaves. Normalmente, você fala assim, eu vou fazer um personagem pulando. Então, você localiza os extremos, né? O personagem parado e o personagem no ar. Só que quebrar esses extremos, né, em between, né, em desenhos intermediários, desculpa, faz toda a diferença. Justamente para deixar o movimento mais fluido. Aqui, é claro, né, que tem vários movimentos de antecipação. A antecipação está aqui. A gente pode considerar esse aqui tem também tem o estica e comprime, né? Ele comprimiu e esticou. Isso a gente vai fazendo em qualquer tipo de movimento, né? Sempre normalmente é um recuo. O personagem ele se prepara para fazer um movimento, né? Aqui é o gênio fazendo assim para esticar o braço. Isso faz muita diferença para deixar a animação fluida. Aí a outra é a encenação, né? O staging. Encenação
na verdade, é como você posiciona o seu personagem, né? Isso depende de que personagem você está criando. Então, é um bonequinho que vai pular, então ele é comprido, ele é compacto. Aqui tem várias silhuetas e é uma brincadeira, né? Então você pode justamente pensar nesse personagem e aí lembrar como ele se movimenta, né? Lembrar como o Mickey mexe as mãozinhas rápido, assim, né? Aí, por exemplo, o Bart, que já é aquela coisa mais gingada, Bob Esponja, que é só uns palitinhos movendo. Então, isso é peculiar de cada personagem. Bom, aqui são técnicas para animar. Então, como a gente anima? A gente anima desenhando direto ou pose a pose. Eu já falei para vocês, normalmente quando a gente vai fazer o flipbook, a gente faz desenha direto. A gente pensa assim quais são as posições, tipo quando na bola quicando, né? A gente vai desenhando, desenha várias aqui, pouquinhas, quicou, esticou, aí pouquinhas, várias, esticou mais um pouquinho. Isso é chamado de straight ahead, que é você desenhar sem parar, tá? Mas na prática, no desenvolvimento profissional, o straight ahead tem uma vantagem de deixar mais natural o seu desenho. Mas ele demanda muito esforço, né? O que é feito na animação profissional, né? E na animação tradicional também, em especial, é que você pensa nos extremos. E aí, normalmente isso é feito numa equipe, né? Você tem um animador principal que pensa nos extremos, e aí você tem um intervalador, que é o cara que vai fazer os desenhos intermediários. O que é curioso aqui é que tem um programa da Pixar que faz isso. Ele cria desenhos intermediários. Isso lá na animação 3D. Dá para fazer mais ou menos isso nos softwares de animação 2D, que é meio puxando o boneco, né? Mas nem sempre funciona. Aí, qual é o tipo de animação interessante? No mercado se faz mais o pose a pose. O straight ahead é feito quando você precisa de um momento criativo ali. Dá para fazer a combinação dos dois, que é o que tem uma explicação aqui. Então, aqui, o outro princípio de overlapping e follow-through, né, que é a ideia de você manter os objetos em movimento. Esse é um que eu treinei no flipbook, eu vou mostrar que eu tirei de um lugar, que é justamente a gente continua por um tempo, né? Se eu vou fazer assim, minha mão ela tem uma inércia, né? A gente não é rígido, as coisas não são estanques. E aí o overlapping é quando você sobrepõe desenhos, tá? A gente pode pensar isso no caso quando a gente faz aquela exposição com o shutter lento, né? Aí você vai ter uma espécie de overlapping de objetos reais. O follow through aqui é a ideia de continuar justamente o movimento, principalmente nas extremidades do desenho, tá? Aqui o exemplo é a cauda desse esquilo, que, se vocês repararem, ela quase tem uma vida própria aqui, que vai acompanhando o corpo de maneira oposta. Isso aqui já deve ter explicado, slow in, slow out, vocês têm é a ideia de acelerar e desacelerar o movimento. Lá naquele primeiro da bola, dá para pensar. Isso aqui, quando a gente trabalha, por exemplo, no After, e você quer diminuir a velocidade de um movimento no final, ou aumentar, é justamente para suavizar a sua animação, tá? Aqui o exemplo da Bouncing Ball, né? Então, o slow in, ele está indo mais rápido aqui, né? Então, ele diminui a slow, vai mais rápido. O slow out, no cume, né? Ele vai ficando mais lento. E aí acontece aquilo que eu falei, né? Aqui a gente vai ter menos posições, é mais rápido. Aqui a gente tem mais posições, é mais lento. Tudo isso que eu estou falando, esses princípios, eu vou passar para vocês depois esse artigo aqui, tá? Vai ter uma animação nesse artigo que justamente visualize, transforme em animação esses princípios. Depois vocês podem olhar aqui. E vocês também podem olhar o canal do Richard Williams, tá? Richard Williams é esse livro aqui, ó.
deixa eu tirar do compartilhamento, que é de onde eu tirei alguns exercícios, tá? O Richard Williams tem a palestra completa desse livro lá no YouTube. Pode ser um pouco difícil de acompanhar. Tem algumas atividades que elas são complexas, né? Elas demandam que você conheça um pouco de desenho, mas dá para ir você folheando o livro e descobrindo alguns exercícios mais simples, tá? O que eu proponho para vocês... Nossa, onde que eu ponho isso? É fazer o seguinte, fazer o exercício do flipbook. O que é o exercício do flipbook? Deixa eu pegar aqui. Não está nessa pasta. Além de assistir todo esse material, o exercício é dessa forma. Não estou achando aqui. Deixa eu pegar o arquivo onde eu explico. Aqui. Então, o que vocês podem fazer para treinar? Vocês vão pegar, ler a cartilha Anima Escola, né? Que tem uma explicação do exercício, tá? Mas na web tem várias referências, eu vou passar algumas agora. E vocês fazem no caderno ou no bloquinho de notas. Por exemplo, eu tenho um bloquinho de notas aqui. Vocês vão na beira dele. Aí tem que tomar um certo cuidado, porque tem que pensar o contrário, tá? Aí vocês vão e fazem 10 a 12 desenhos e solta a folha, tá? E vai testando o movimento. 10 desenhos vocês vão corresponder a 1 segundo animado. E eu quero que vocês façam um desenho de algo se movendo à mão, tá? Então você vai desenhar à mão, vai fazer um objeto se movendo nessa ponta do seu caderno. E aí, o que você vai fazer? Vai escanear ou fotografar, pode ser até com o próprio celular, mas é importante que seja estável, tá? Você trave o arquivo, trave, na verdade, a folha, a câmera, e fotografe de maneira estável. E aí, ou escaneia, pega um scanner sei lá, numa impressora e escaneia desenho por desenho. A gente vai ter resultados mais ou menos assim. Por exemplo, aqui eu fiz alguns testes. Eu peguei um exercício que estava aqui no livro do Richard Williams, que é um coelhinho se movendo. Aqui as fotos estão bem ruins e eu desenho bem mal, mas a ideia era entender o movimento do coelho, né? Nessa passada. E assim, o que está em preto era o follow-through, era a continuidade que eu estava dando. Então eu ia acompanhando esse pé. Se vocês repararem, o pé era... Eu estava pensando na troca de posição. Essa viradinha aqui, lá no livro também, era para treinar o overlapping, né? Cadê? Deixa eu tirar essa pasta daqui. A viradinha é basicamente o mesmo desenho, que tem uma borrada, tem um squat, um stretch no meio, né? O vídeo ficou assim. Aqui eu fotografei, coloquei na ordem, tá? Fiz um looping. Esse é o exercício que eu recomendo para vocês para treinar todos os princípios de animação. O flipbook é o melhor para começar. Não precisa saber desenhar, não precisa ser algo mega complexo, tá? E esses dois exemplos que eu mostrei para vocês são super simples, né? Eu tenho de vários alunos que fizeram aqui. Por exemplo, esse aqui dá para ver bem, né? A aluna fez um pôr do sol, Giovana. Essa aluna aqui fez uma planta nascendo. Reparem que balança, né? O que balança é a falta de trava, né? Não travou a câmera. O ideal é que vocês travem de alguma forma. Se vocês forem na web, tem alguns muito malucos, tá? Ixi, eu não estava mostrando. Ai, meu Deus. Vou de novo, tá, galera? Nossa Senhora. Ó, repetindo aqui o que eu não mostrei. O exercício, tá? Vocês pegam a explicação do exercício, página 35 da Anima Escola. O exercício, isso aqui não vale nota, é livre, façam para treinar animação. Vocês vão desenhar de 10 a 12 poses à mão, num bloco de folhas ou num caderno, e depois você vai fotografar e escanear essas fotos em movimento, tá? Eu vou alterar aqui, eu já vou colocar salve num vídeo. Portanto.
Ok? Aí os exemplos que eu estava mostrando, primeiro aqui são testes que eu fiz usando o livro do Richard Williams, esse do coelhinho, que agora eu estou checando se realmente estava compartilhando. Aqui eu quero que vocês reparem o seguinte, o pé do coelhinho é o ponto do follow-through, né? É isso que eu estou dando prosseguimento. Então, o pé dele é o que eu fui pensando na posição. Tá? O coelhinho é mais ou menos igual, tentar repetir o corpo dele. Esse aqui é um exemplo de overlapping e de stretch, né? Então a cabeça vira e aí eu fiz a cabeça esticando. O resultado ficou assim. Aí depois eu loopei, fiz ela indo, voltando, indo e voltando. Tá? Claro que aqui, na verdade, eu fiz um truquezinho que eu só inverti um. Não, eu fiz dois desenhos, sim, tá? Esse desenho aqui eu repeti, eu não inverti, não, mas eu poderia ter invertido esse com esse. Mas eu achei mais fácil desenhar de novo. E aí, exemplos, né, que alunos meus fizeram. Por exemplo, esse aqui, a Giovana fez um pôr do sol. Então, o que eu peço para vocês? Tenta travar a câmera e fotografar folha a folha ou escaneia. E depois vocês juntam no vídeo. Bom, na internet tem vários exemplos, tá? Tem esse exemplo aqui, se vocês procurarem Matrix Flipbook. Esse exemplo é legal porque ele vai mostrar a mudança de frames, né? Ele começa com um frame por segundo, vai aumentando até 30. Olha como vai ficando mais fluido. Aqui é 120 com slow, tá? Para reduzir a velocidade. Ali deu para ver a mão do animador, né? Trocando posições. Acho que é isso, galera. Então, assim, eu vou deixar esse exercício no fórum para vocês. Ele é um exercício livre, tá? Não vale nota, faz quem quer. E se vocês tiverem dúvidas, pode escrever para mim no próprio fórum, tá bom? Valeu!